Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O programa Ponto de Vista de hoje entrevista um médico que, além de amar a sua profissão, é um apaixonado pela música e pelas letras. Irrequieto por natureza, foi fundador da Unimed, diretor do Hospital Tancredo Neves, em Mossoró, e diretor do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Atualmente ele é membro da Academia de Medicina, mora em Natal e tem mais de uma dezena de composições já gravadas em CD, além de inúmeras outras ainda inéditas. Como se não bastasse isso tudo, esse amor pela música, ele também se tornou escritor e já tem 3 obras publicadas. Refiro-me ao médico Damião Nobre, que lançou este mês o seu livro de crônicas sobre música popular brasileira. E ele vai nos falar sobre essa paixão pela música e também pela sua incursão no mundo da literatura. Meu caro doutor Damião Nobre, uma alegria imensa receber você no programa Ponto de Vista de hoje. Eu que já há muito tempo estava pensando nessa oportunidade de lhe entrevistar para que o nosso telespectador possa conhecer um pouco mais de você, tanto como profissional que é, como também pelo amante das artes, da música e das letras. Uma alegria receber você no nosso programa. A alegria é minha, Nelson. Na verdade, você já tinha me procurado algumas vezes para vir aqui e sempre tem a hora, né? Sem então dúvida. Esse momento é um momento de muita felicidade estar aqui com você. Estou muito à vontade. Isso. Damião, você nasceu aonde? E aonde você fez os primeiros estudos? Eu nasci no município de Upanema. Meus pais eram agricultores, originários de Siridó, oriundos de lá, e eu nasci lá e com poucos anos de idade nos transferimos para Mossoró. Eu sou moçoroense, eu sou natalense, e em Mossoró foi onde eu fiz meus primeiros estudos e fiz amigos que ainda hoje estão comigo, de amizade. No dia do lançamento do meu livro, estavam lá colegas do meu ginásio, do Colégio Diocesano Santa Luzia, em Mossoró. Quando é que você descobriu que você tinha vocação para medicina? Foi um pouco tardio. Eu, na verdade, em Mossoró, quando inauguraram a Escola Superior de Agricultura de Mossoró, eu pensava em fazer agronomia. E foi quando vim para Natal, fui para o Colégio Agrícola de Jundiaí, se denominava nessa época, em 1968. Em Macaíba, Em Macaíba, fui fazer o técnico agrícola e me familiarizar com aquela realidade. E quando chegou a época de fazer vestibular, eu me descobri médico. Uma paixão também, como a música, como a literatura. Você é um homem, então, de grandes paixões. Grandes paixões. E você vai e persegue as paixões com todo afinco. Ah, tem que perseguir, a gente não pode parar. A gente tem que estar sempre caminhando e buscando novas coisas. Você que é um colega compositor sabe o prazer. Imagina o prazer de eu ouvir minha primeira música tocada no rádio. É indescritível. 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 Eu também já tive essa sensação, é algo fantástico. Você, quando chegou aqui, você foi diretor do Sindicato dos Médicos. Como é que foi essa experiência, Damião? Eu, na verdade, já participava, eu fui fundador do Sindicato dos Médicos, como você falou, também fui fundador da Unimed Mossoró. E quando cheguei aqui em Natal, encontrando com Teixeira, meu amigo, que era o presidente do sindicato, eu disse, rapaz, vamos para o sindicato. E eu comecei a frequentar, eram 3 ou 4 pessoas que carregavam o sindicato nas costas. E eu comecei a participar, fui diretor de imprensa do Sindicato dos Médicos. E foi uma experiência muito boa, porque olha, eu exerci cargos na administração pública, eu fui coordenador da Secretaria de Saúde e eu fui diretor do sindicato. Então você tem uma visão da saúde e da medicina de um lado do birô e do outro. Qual o seu ponto de vista, então, com essa sua visão toda aguçada e apurada pelas pelas ações que você teve nas duas? Qual das duas atividades, dos dois lados do balcão, qual a sua visão, o seu ponto de vista sobre a saúde do Rio Grande do Norte?
A saúde no Rio Grande do Norte e a saúde no Brasil vai mal. Elas vão mal por vários motivos. O meu colega médico e escritor, Edilson Pinto, ele diz que na crise da saúde não existem inocentes. Todos são culpados. Existem múltiplos interesses. A saúde é muito cara. É muito caro os procedimentos. A tecnologia está todo dia colocando à disposição e ajudando a aliviar sofrimento e salvar vidas com produtos muito caros. Então existe interesse do médico, interesse do hospital, interesse da indústria farmacêutica, interesse da indústria de equipamentos, e a saúde se torna uma atividade muito custosa. É custosa para o setor público, é custosa para a cooperativa, para as operadoras de saúde. E é muito difícil de fazer porque o maior problema é que nós não temos a coisa organizada. A coisa precisava ser sistematizada. Os países que avançaram na assistência à saúde, eles têm uma hierarquia. Se você tem uma carteira de um plano de saúde, você pode chegar às 3 horas da manhã no hospital para se consultar por conta de uma afta. Isso é aberto no Brasil. Nos outros países, mas assim, aí as coisas funcionam muito mal. Eu sou meio decepcionado com a questão da nossa saúde. A saúde é um direito do cidadão. Está lá na Constituição que é um direito do cidadão e um dever do Estado. Mas muitas vezes o governante, ele quer dar o melhor e não consegue. E não consegue. É uma pena, eu acho que falta muito para o governo como um todo, o Estado como um todo, não só da questão do município, do Estado ou da federação. Falta uma atenção especial. Apesar de nós termos o SUS, que é cantado em verso e prosa como um sistema extremamente bacana, até modelo para outros países. O que é que você acha do SUS? O SUS, teoricamente, é fantástico. Mas, na prática, existem falhas muito grandes. Como eu disse antes, o jogo de interesses é muito grande, então coisas muito complexas e de altíssimo custo, às vezes o cidadão comum, pobre, consegue com uma facilidade muito grande. No entanto, procedimentos simples, uma pessoa que tem uma hérnia para operar, que tem uma próstata, que tem uma vesícula para operar, se não tiver um plano de saúde, não consegue. Ele consegue uma cirurgia no cérebro quando tem uma hemorragia cerebral, ele consegue uma cirurgia cardíaca, mas procedimentos muito simples não consegue. E os planos de saúde, qual é a sua visão sobre eles? Eles realmente solucionam naquela área que eles se propõem a fazer? Eles estão bem situados? Não, os planos de saúde, eles são um negócio também. Como todo negócio, a gente tem que entender que eles visam lucro. E para visar lucro, muitas vezes eles não procedem da maneira mais correta. O cidadão, ele quer usar. Ele paga, ele quer usar. O plano de saúde quer economizar. Então existe um conflito de interesses. E não existe uma organização. O governo, que deveria ser o responsável pela saúde, ele joga a responsabilidade em cima das operadoras de saúde. A gente tem que entender que é um negócio também. E aí as operadoras de saúde, elas nem sempre cumprem com aquilo que deveriam cumprir. Lamentavelmente. Lamentável, sim. Lamentavelmente. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.pontovista.com.br, o blog do seu dia a dia. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Dois grupos potiguares farão parte da programação do Circuito Palco Giratório Sesc 2015, o maior projeto de intercâmbio e difusão das artes cênicas do Brasil. Os espetáculos Proibido Elefantes, do grupo Gira Dança e Guerra, Formigas e Palhaços, do grupo Estação de Teatro, serão apresentados em quase todos os estados brasileiros. Voltamos à nossa entrevista com o Dr. Damião Nobre. Agora, na parte que eu acho mais bacana de perguntar a você, que é uma, inclusive, que nos aproxima muito. Porque, como eu não sou médico, falar de medicina é ótimo, mas melhor ainda falar sobre música, que nos identificamos muito nessa parte como compositores. Quando é que surgiu a sua vocação musical? Quando garoto, eu era aquele garoto franzino, meus pais tinham um cuidado extremo comigo, e eu não era aquele que era liberado para jogar bola na rua, para subir em árvore, tomar banho de rio. Então eu ficava em casa ouvindo rádio e lendo. A época que surgiu o termo música popular brasileira, os festivais, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento. E eu me apaixonei pela música nesse tempo. Depois de tanto ouvir música, eu comecei a ousar fazer alguma coisa. E aí comecei a fazer, não com muita pressa, nem com muita avidez, mas tenho, como você já falou, algumas composições gravadas que tive o privilégio já de ouvi-las na nossa FM universitária. Em que ano você compôs a sua primeira música? O que eu considero minha primeira música, que eu consegui concluir e me agradar, eu namorava minha esposa, em 1980, e fiz uma composição para ela. E essa composição me deu muito prazer depois, porque muitos anos após, eu resolvi inscrevê-la em um festival realizado pelo Sesc aqui em Natal. Essa composição foi classificada, gravada, e foi a primeira composição minha tocada no rádio. Eu preciso dizer uma coisa ao telespectador que eu conheço todas as músicas compostas e gravadas pelo Dr. Damião, e eu sou um fã incondicional dele, exatamente pela sensibilidade musical fantástica que ele tem. Vale a pena você depois ter acesso ao trabalho musical do Dr. Damião. Ao todo, são quantas composições até hoje? Olha, não posso lhe dizer, eu devo ter, entre as já gravadas e as inéditas, umas 30 a 40 composições. Aproximadamente isso. Isso me lembra Caetano Veloso, que escreveu certa vez num livro dele, que quando as coisas, é incrível o poder que as coisas possuem, quando elas têm que dar certo. Tinha que dar certo, tanto como médico, mas também tinha que dar certo como compositor. Daí essas músicas todas belíssimas que você tem. Você toca algum instrumento, Damião? Olha, eu nunca estudei instrumento, eu sei as posições básicas para numa varanda de praia, num alpendre, tocar um sambinha, num violão, num cavaquinho. Nada mais do que isso. Mas isso é um grande começo. Isso é o básico, é o fundamental para você compor e fazer melodias maravilhosas. Você vê, por exemplo, o nosso saudoso Elino Julião. Elino Julião fez todas aquelas músicas fantásticas dele, e ele compunha batendo num caixote ou num depósito de isopor. Fez todas aquelas músicas dele, o Forró da Coreia, o Rabo do Jumento e assim por diante. É verdade. Grande nome da nossa música. Grande nome. Como é que se dá o seu processo criativo? Como é que você se inspira, como é que você busca estar dentro de você para compor uma melodia? E fazer a letra também.
Eu tenho algumas músicas que são parcerias. Eu tenho parceria com o Babal, tenho parceria com meu colega Spinelli, com o Sérvulo Godeiro, que é médico também, Danúbia Pinto, sua esposa, mas a maioria eu faço sozinho. E às vezes a inspiração nasce dentro do carro. Eu já comecei a fazer uma música vendo um show de teatro. Às vezes a gente acorda durante a madrugada, você deve passar também por isso, e de repente uma palavra resulta numa criação. E um assunto ou um fato que lhe aconteceu. Sem dúvida. A minha primeira música que eu fiz, eu tinha 15 anos, eu estava dormindo, acordei e entre meia-noite e 6 da manhã eu fiz a minha primeira música, que inclusive gravei anos depois num CD na voz de Lucinha Lira. Uma música muito bonita, muito interessante. Sempre é assim, acontece, a gente menos espera, acontece. Agora, como é que você vê, Damião, o mercado da música hoje em Natal, no Rio Grande do Norte como um todo? Não é só Natal, mas no estado. O mercado da música em Natal, ele sofreu uma verdadeira explosão, uma melhora muito grande quando existia o Projeto 6 e Meia. A janela em que o artista potiguar se apresentava antes do artista nacional, a um preço popular, fez com que houvesse um crescimento. E depois desse crescimento, muitos grandes artistas, compositores, cantores surgiram e nós temos uma produção musical muito boa. Infelizmente, isso não é problema, não é nem privilégio de Natal. A maior parte da nossa música fica restrita à nossa aldeia. Ela não tem uma projeção muito fora. As coisas melhores que estão sendo feitas em música no Brasil hoje, elas são regionalizadas, são produções independentes e você às vezes não sabe o que está acontecendo na Paraíba e a Paraíba não sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. E por que nós, músicos aqui do Rio Grande do Norte, somos tão fechados? Por que nós não exportamos os nossos talentos, a nossa música? Uma vez eu conversando com um compositor piauiense, Jorge Melo, que fez sucesso na década de 1970, e ele conviveu com alguns artistas do Rio Grande do Norte, ele tinha uma admiração muito grande pelo saudoso Expedito, que quantos anos tocou no Casarão, Mirabô. Ele dizia que o norte rio-grandense é provinciano demais. Ele quer ficar na sua terra, ele não quer sair. Talvez porque o Rio Grande do Norte, de fato, seja maravilhoso. E Natal é um paraíso. É verdade. Talvez seja por conta Talvez, disso. Eu acho que tem disso. O medo de sair, de enfrentar agruras fora. Natal realmente é muito interessante. Por isso que é uma cidade turística que muita gente vem de fora para vivenciar. Talvez seja isso realmente, Damião. Agora, por um lado, é ruim, porque nós temos talentos, como você, por exemplo. Suas músicas poderiam estar rodando o Brasil todo, sendo cantada por grandes cantores e intérpretes. Eu espero que você consiga fazer isso. O que é que vai faltar para você fazer isso? Diga aí. Olha, eu ultimamente, inclusive, eu tenho escrito pouca música. Eu tenho alguns projetos em outra área, que é a área da literatura, e parei um pouquinho. Quem sabe agora que vou entrar de férias em janeiro, vou lá para minha casa de praia e recomece. Sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você.
Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho. A vida é bela e os bons momentos você pode aproveitar. Com tranquilidade e segurança, com a Promater você pode contar. Para as coisas boas da vida, sempre haverá um lugar. A Promater está ao seu lado, com a Promater você pode contar. Hospital Promater, um hospital completo. Carinho e respeito pela vida. Sendo sócio da Unicred Natal, são muitas as vantagens que você pode usufruir. Por exemplo, o acesso via celular ao seu telesaldo e também para saber como anda sua conta bancária. Além disso tudo, você pode realizar saques em mais de 11 mil terminais eletrônicos. Tudo isso porque a Unicred Natal opera com banco 24 horas e a internet da Unicred fornece acesso fácil e rápido a você. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com o Dr. Damião. Damião, como é que a literatura entrou na sua vida? Como compositor, como músico, a gente já viu. E a literatura? Sempre gostei de ler. Desde muito cedo, gostava de ler. A gente começa por uma literatura infanto-juvenil, de aventura, e vai progredindo, vai gostando de mais coisas. Convivi com pessoas, tive colegas de escola, colegas de faculdade que sempre gostavam muito de ler. E quem gosta de ler também tem o sonho de produzir a sua literatura. Comecei quando adolescente, escrevendo uns poemas que nunca tive coragem de publicar, nem sei se vale a pena publicar, embora tenha muitos guardados ainda. E depois eu comecei em Mossoró a escrever para o jornal A Gazeta do Oeste, fazendo comentários, resenhas, crônicas sobre música popular. Lá eu comecei. Depois, quando voltei para Natal, eu escrevi alguns artigos para a Tribuna do Norte, escrevi para outras revistas, para outros periódicos, sempre principalmente no assunto música popular, que é essa grande paixão. E aí, quando foi em 2007, eu digo, agora eu vou começar a publicar. Tive bastante paciência de esperar e comecei a juntar aquilo que eu havia escrito e publiquei meu primeiro livro em 2007. Qual o título desse primeiro livro? O meu primeiro livro se chamou Conversa de Médico. É um livro de crônicas, de ensaios, de aulas, aula da saudade, sobre a medicina, numa visão, a minha visão da medicina, uma visão crítica, uma visão analítica, e até o título Conversa de Médico, ele tem um duplo sentido. Porque quando você vai ao médico, ele lhe diz uma coisa e você acredita. É verdade. Então, você vai na conversa do médico. Então, como tem também essa questão, uma análise crítica da medicina que se faz no Brasil, eu resolvi colocar esse nome. Mas você também abordou alguma coisa relacionada à música ou mais essa experiência sua como profissional da medicina? Neste livro, eu publiquei um artigo que foi uma pesquisa que eu fiz, isso era inédito, eu acho que nunca tinha sido publicado no Brasil, sobre os compositores médicos. Muito bom. Nós temos, por exemplo, Aldir Blanc, o principal parceiro de João Bosco, Paulo Vanzolini, o autor de Volta por Cima, e até Tá Aí, Eu Fiz Tudo Para Você Gostar de Mim, é de um médico, Joubert Carvalho. Me diga uma coisa, e o segundo livro? Qual foi a inspiração quando você lançou o seu segundo livro? O segundo livro foi para consumo interno. Minha mãe ia completar 80 anos e resolveu fazer uma grande festa. A festa de 15 anos que ela não tinha tido direito, quando ela completou os 15. E como mamãe era uma pessoa que tinha uma história muito bonita e rica, uma pessoa que nasceu muito pobre, que trabalhou na agricultura, que apanhou algodão, então eu resolvi contar essa história num livro para que
a minha família e os meus amigos soubessem, aquilo ficasse registrado eternamente. Então foi um livro de uma tiragem pequena, se chamou Conversa de Mãe, eu dei sequência, Conversa de Médico, Conversa de Mãe, e foi uma coisa que me deu um prazer muito grande. Minha mãe, graças a Deus, ainda continua viva aos 86 anos de idade e a historinha dela está na estante. Que maravilha! Você lançou este mês o 3º livro. Você fez o primeiro, Conversa de Médico, o segundo, Conversa de Mãe. Eu sei que o seu 3º livro não tem título assemelhado a esse. Então eu vou falar sobre o 3º livro, mas eu já vou lhe pedir que o 4º seja Conversa de Compositor. Sem dúvida você vai ter muita coisa para falar sobre você, sobre a sua arte e a sua maneira de compor. Mas qual é o título do 3º livro, que você inclusive lançou com a festa imensa aqui na cidade? Todo mundo só dava conta de que ia para o lançamento do 3º livro do Dr. Damião Nobre. Este livro se chama Radiola. O título é porque eu escrevi durante vários anos uma coluna numa revista que existia em Mossoró, de nome Papangu. A coluna se chamava Radiola e falava sobre a nossa música popular. Eu mantive o nome da coluna, só que tem uma outra jogadazinha. Como eu tinha esse Conversa de Médico e Conversa de Mãe, aí eu resolvi colocar um subtítulo para completar a trilogia. Tem um subtítulo de Conversa de Música. Ah, então já chegou. A sugestão do 4º livro já está implícita nesse 3º. Aonde foi o lançamento? O lançamento foi na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, no dia 13 de novembro. Foi uma coisa que me deu um prazer muito grande, porque foi uma presença maciça de amigos, de colegas, de escritores, de jornalistas, de políticos. E segundo consta pelos relatórios da academia, o Tiago Gonzaga me falou que foi o maior lançamento que ocorreu no ano de 2014. Parabéns. Muito obrigado. O nosso telespectador que tiver vontade de adquirir esse livro, ele pode encontrar esse livro aonde? Ele já se encontra nas principais livrarias. Já foi colocado na Nobel, na Pote Livros, na Cooperativa Universitária do Campus e deve ser colocado também nos próximos dias na Saraiva. Beleza, então quem quiser adquirir o livro pode ir a uma dessas livrarias. A última pergunta, porque eu estava querendo ainda fazer outras, mas o diretor já está me mostrando, sempre acontece, isso é normal. Eu já estou habituado, eu querendo perguntar mais e o diretor mostrando que o tempo passou. Com 3 obras publicadas, com vários CDs, músicas também gravadas, quais são os seus próximos projetos na área literária e na área musical? Pretendo continuar trabalhando como médico e pretendo continuar escrevendo e compondo. Na área literária eu tenho um projeto muito ousado de um romance. Eu já comecei a escrever, mas ele é muito ousado. Eu não sei se vou ter o talento suficiente para concluí-lo. Tem um outro que também está em andamento de livro de dar continuidade às minhas crônicas sobre a medicina, a minha vivência de consultório, que é muito rico, é um mundo onde lhe permite ver o trágico, viver o cômico todos os dias. E tem um terceiro ainda, que é uma coisa que há muitos anos eu venho juntando informações e pretendo um dia publicar um livro ainda sobre isso, sobre as peculiaridades e as características dos nomes próprios. Nós temos o nome, eu me chamo Damião e você se chama Nelson por um motivo, e tem muita riqueza nisso aí. Nomes muito esquisitos, nomes que o brasileiro cria, e cada história é uma história. Sem dúvida. Vamos todos aguardar com muita ansiedade essa nova produção literária sua. Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, que engrandeceu muito o nosso programa, o telespectador certamente gostou imensamente de assistir. E muito sucesso e continuado êxito, tanto na sua profissão principal, mas como também principalmente na música e na literatura, porque nós vamos beber cada vez mais da sua sabedoria nessas áreas. Nelson, eu é que agradeço essa oportunidade, um prazer enorme de conversar com você. Sua conversa na televisão não é diferente da sua conversa pessoalmente numa mesa de bar ou numa livraria, é sempre essa coisa muito agradável. E nos próximos anos, quando a minha produção continuar crescendo, eu espero voltar. Sem dúvida, será bem-vindo.
A você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.